Mais um escândalo envolvendo o PT vem à tona. E desta vez, o caso é tão surreal que parece até piada. O programa Cozinha Solidária, lançado pelo governo Lula em São Paulo, destinou R$600 mil a uma ONG ligada a ex-assessores dos irmãos Tato, conhecidos políticos petistas da capital paulista. O objetivo seria distribuir marmitas para pessoas vulneráveis. Mas há um detalhe: as marmitas nunca chegaram. Reportagens apontam que, apesar dos recibos comprovando gastos, não há sinais de produção ou entrega dos alimentos. Para piorar, os responsáveis pela ONG e as entidades beneficiadas têm ligações diretas com figuras do PT, configurando um esquema que já cheira mal à distância. Enquanto isso, milhões de brasileiros lutam para colocar comida na mesa, enquanto verbas públicas somem em nome da solidariedade. Será que vamos assistir ao mesmo filme de sempre? Vamos entender melhor? Assista e entenda os fatos. Uma apuração do Globo descobriu irregularidades na execução do Cozinha Solidária em São Paulo. O programa foi lançado no fim do ano passado pelo governo Lula. Por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, a ONG Mover Elipa, comandada por um ex-assessor dos parlamentares Nilton e Enio Tato, do PT, foi contratada pelo valor de R$5.600.000. Essa ONG deveria repassar verbas para outras entidades com o propósito de financiar a distribuição de marmitas para pessoas vulneráveis socialmente. Essas entidades também são comandadas por auxiliares destes mesmos parlamentares petistas. Repórteres foram ao local e não encontraram sinais da produção ou da distribuição dos alimentos, apesar de recibos indicarem o recebimento da verba por essas entidades e também a execução do serviço. Wellington Dias, ministro responsável pelo contrato, disse que fará visitas para monitorar o projeto. O dono da Mover Elipa, José Renato Varjão, disse o seguinte: quem não estiver fazendo as entregas vai ter que devolver os recursos. Mas não teve influência de parlamentares, foi mera coincidência. O deputado Nicolas Ferreira informou que vai pedir representações ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas da União para que os fatos sejam investigados. Ô Silvio, você conhece muito bem família Tato? Pois é. Então, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, essa ONG, a Mover Elipa, é comandada aí por um ex-assessor dos parlamentares, o Nilton e o Enio, contrataram por R$5.600.000 para entregar quentinhas que nunca chegaram. Foram vereadores, né? A Tatolândia, que eles chamavam dentro do PT, internamente era tratado como Tatolândia. Tem o Gilmar Tato, que talvez seja o mais famoso deles, tem o Arcelino Tato, toda a família Tato. Cuidavam. A região da Capela do Socorro, em São Paulo, era apelidada de Tatolândia, para quem acompanhava a Câmara Municipal de São Paulo, os trabalhos da Prefeitura. Bom, Paula, roubar marmita, olha, é impressionante, né? Onde tem PT, tem corrupção. Roubar marmita numa hora dessas, neste momento do país, as pessoas não têm dinheiro, como eu tenho insistido aqui, o dinheiro não está dando para comprar alimentos, eles vão roubar marmita. É difícil falar, espero que as investigações provem aí quem está certo, quem está errado, dou o benefício da dúvida, mas é sempre a mesma história, né? O PT tem lá um vereador, nesse caso é uma família, porque eles estão em todas as partes, na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, em Brasília, na Câmara Federal, são políticos muito conhecidos aqui há décadas. Roubar marmita, olha, eu realmente... Deixa eu mandar aqui para o Consta só uma informação. Enquanto eu trazia essa notícia, eu recebi aqui no meu celular, acho que todo mundo aqui no estúdio, né? Um alerta da Defesa Civil de chuvas fortes aí, persistentes, nas zonas, muita gente aqui falando, zona norte, centro e oeste de São Paulo. Então você que está em deslocamento, por favor, proteja-se das chuvas. Esse alerta muito bem-vindo. É uma das iniciativas aí para evitar desastres. Diga, Consta. Um pouco a acrescentar ao que disse o Silvio também aqui, né? É mais do mesmo, o Brasil voltou, são os velhos esquemas que a gente conhece do PT, não vamos esquecer jamais na pandemia, porque o Silvio toca num ponto, né, de sensibilidade maior, o povo brasileiro com dificuldade de comprar azeite, café, né? Carne nem se fala, e vai lá e cria-se então o programa Marmita Invisível, que enche os cofres de petistas
e nada de encher a pança do pobre brasileiro. No meio de uma pandemia, eles fizeram lá o consórcio Nordeste, né? Comprava respiradores para uma empresa de fachada, de empresa que vende coisa de maconha, né? Aí a alegação era de que não falava inglês, então não sabia que hemp era maconha e o respirador nunca chegou. Isso é mais do mesmo, né? A gente tem que dar sempre o benefício da dúvida porque nós queremos sempre defender um Estado de Direito. Tudo sendo inocente tem que se prove o contrário, o devido processo legal, coisas que a esquerda petista usurpa dos seus adversários, mas que tem toda a pinta de ser mais do mesmo e a gente está cansado de conhecer o modus operandi do PT, isso aí já está dando na cara demais, né? A gente até tenta trazer notícia boa, mas 2 programas desse governo, o pé de meia furado, né? Vamos, diga-se de passagem, que está gerando aí pedido de impeachment, e agora esse Cozinha Solidária que não entrega a marmita e suspeitas de desvio de verbas. Vou entregar a marmita num país que o presidente diz que quer acabar com a fome, que ele diz que já acabou, mas pelo visto não acabou. E aí envolve, cita aí os irmãos Tato nessa investigação. Mas o Wellington Dias diz que não tem nada, foi só uma coincidência. Nossa, como isso precisa ser investigado. Mas isso precisa ser muito investigado, porque olha, vai aparecer muito mais coisa. A começar do fato que já está, pelo que eu estou entendendo, claro, a marmita não chegou. O dinheiro foi, a marmita não. É impossível alguém ocupar um cargo de chefia no PT sem que se torne em 2 dias ou testemunha ou participante de algum crime. É inacreditável. Em tudo o PT se mete, acontece isso. E os irmãos Tato, o Silvio disse tudo. Eles controlam de tal forma uma região de São Paulo que eles elegem vereador, deputado estadual, deputado federal, tal, no PT. O PT não tem currículo, né? Tem prontuário. O cara lá para subir, você examina a capivara dele e promove. Este caso do Cozinha Solidária é mais um exemplo de como o PT parece incapaz de escapar de sua própria sina, transformar iniciativas que deveriam ser voltadas ao bem-estar social em balcões de negócios obscuros. Não se trata apenas de desvio de recursos, mas de algo ainda mais grave, a falta de empatia com a população que, supostamente, esses programas deveriam ajudar. Enquanto marmitas não chegam aos famintos, verbas públicas são repassadas para aliados políticos, reforçando uma rede de favorecimentos e corrupção. Se quisermos avançar como nação, é urgente que os órgãos de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, atuem com rigor para investigar e punir os responsáveis. Não podemos mais aceitar que programas sociais sejam usados como moeda de troca eleitoral ou para enriquecimento ilícito. Por fim, resta ao cidadão de bem cobrar justiça e acompanhar de perto essas investigações. Gostou dessa análise? Inscreva-se no canal e deixe seu like.